Irmãos, a paz do Senhor. Hoje sou eu que estou na fogueira aqui, hein? Deixe sua Bíblia aberta em Provérbios capítulo 7 ou marcada. Vamos fazer uma introdução rápida aqui e depois a gente parte para o texto de Provérbios capítulo 7, um texto que já foi até feito referência nele aqui em algumas das aulas. Nós estamos na aula de número 4. Já já vou iniciar a temática, né, da aula de número 4. Mas primeiro quero fazer uma introdução com os irmãos. Deixa aí marcadinho, Provérbios capítulo 7. Os irmãos estão felizes de estar aqui? Está acabando, né? Está acabando. Passa muito rápido, né? Tudo que é bom passa muito rápido. Graças a Deus que no céu não haverá esse problema do tempo, né? Porque o tempo é uma coisa humana, é uma coisa física, né? Lá não vai ter tempo, não tem. Deus não está submetido ao tempo. Por isso que a Bíblia fala que ele chama as coisas que não são como se já fossem. O que era há 1000 anos atrás é um dia é 1000 anos, porque Deus não está submisso, subordinado ao tempo. Ele criou o tempo. Nós estamos. Mas um dia a gente não vai ter essa influência do tempo sobre as nossas vidas. Não vai ter essa sensação. A felicidade será plena e eterna. São coisas que nos intrigam, né? São coisas que nos deixam intrigados, porque é uma coisa que nós não sabemos, nós não temos a experiência disso, porque nós estamos aqui na igreja, desfrutando da presença de Deus, estamos ouvindo palavras gloriosas que daqui a pouco tempo já se foi. E a gente sente o impacto da sensação, né, do tempo sobre as nossas vidas, e vai passando, e nós sentimos, nos cansamos, né? E nem se a gente se esforçasse para ficar aqui a noite inteira, nossa carne não suportaria, logo a gente estaria cansado, debilitado, e o corpo pede comida e tantas outras coisas, e sono, mas lá não vai ter isso. Lá não tem cansaço, lá não tem sono, lá não tem nada disso. Amém? Mas glória a Deus. Vamos aproveitar esse momento, vamos viver esse momento juntos, que são muito rápidos, como eu já disse aqui. Irmãos, estamos no livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro muito, muito bom. A gente costuma dar muita ênfase ao livro de Salmos, não sei se pelo tamanho, porque os Salmos é muito grande, né? São 150 Salmos. É claro, os Salmos têm aquela formatação de hinos, de canções, embora também faça parte da sequência de livros poéticos que estão na linguagem em construções de poemas e rimas. Mas os salmos têm aquela coisa mais do sentimento, né? Do salmista no momento de sofrimento, ele clama a Deus, Deus socorre ele. O Provérbios está numa estrutura poética, mas ele já não tem, ele não é carregado de sentimentos. Ele já é mais um livro de exortações. É um livro de exortações. Então, Provérbios, como o próprio nome já diz, né, a sua estrutura consiste de provérbios, parábolas em formas de poemas, certo? E esses provérbios, eles têm esse formato de ditados, alguns até se tornaram ditados, né? São ditados. Por exemplo, vai ter com a formiga ou o preguiçoso, quase uma coisa, um ditado, né? É uma coisa que até as pessoas do mundo elas falam. Mesmo não sabendo que é bíblico ou sabendo, elas falam. E outros também, né? Temos muitas passagens ali que são usadas como ditados. Ele tem esse formato, né? Essa formatação. Mas não são meros ditados como tem os ditados do mundo. Os provérbios, eles são carregados de doutrina. São carregados de ensinamentos. Ensinamentos práticos, eles falam de coisas cotidianas, mas também de ensinamentos espirituais. Ensinamentos muito espirituais. E nós deveríamos nos debruçar mais no livro de Provérbios e pesquisá-lo e aplicá-lo nas nossas vidas, porque tem palavras ali, irmão, que são ensinos ali que nos colocam num caminho direito, irmão. Nos ajuda a trilhar o caminho reto. Muitas vezes nós vamos ver ali
o escritor, quase a sua totalidade, escrito por Salomão, salvo os 2 últimos capítulos, que é do rei Lemuel, né? E de um outro, de Agur, né? De um outro escritor, embora haja tese de que talvez sejam pseudônimos de Salomão, que sejam nomes dados a Salomão, mas são especulações, e a gente não vai ficar aqui perdendo tempo com especulações, certo? Mas fala-se, né? Falamos, né? Consolidou-se, né? Provérbios de Salomão. Então, estamos aqui nos Provérbios de Salomão, e como eu disse, são palavras espirituais. Algumas palavras, elas têm algumas expressões, alguns versículos de Provérbios, ou até uma sequência deles, são muito similares aos ensinos de Jesus. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, o Sermão da Montanha. Tem muitas palavras ali que há uma similaridade com os Provérbios de Salomão. Quase semelhantes. Palavras diferentes, mas semelhantes. Por exemplo, como foi citado já aqui em aulas anteriores, a vereda do justo é como a luz da aurora, e vai aumentando até ser dia perfeito. Ou seja, a vida do justo é uma luz, né, que tem que brilhar, e que vai crescendo, vai subindo, né, e atinge um ponto que todo mundo vê essa luz, certo? Semelhante ao que Jesus falou no Sermão da Montanha, que nós devemos ser como a luz do mundo, né, e o sal da terra. A luz não fica embaixo, a luz ela deve tomar a posição superior para que as pessoas vejam a luz e assim glorifique o vosso Pai Celestial. E essa luz é o quê? São as nossas obras em Deus, né? As nossas obras feitas em Deus. Em Provérbios, a vereda do justo, né? Essa luz, né? É o quê? É o caminhar do justo, ou seja, as obras dele, a caminhada que ele está trilhando, certo? Então, nós vemos muita similaridade nos evangelhos com o livro de Provérbios. Vemos muito nas epístolas, nas cartas. Alguns escritores das cartas usam provérbios para embasar ou fortalecer um argumento que ele está desenvolvendo na sua epístola. Como, por exemplo, o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 12, quando ele fala da correção. Filho meu, não rejeite a correção, né? Porque Deus corrige aquele que ama. Se você é corrigido, você é filho. Se não, de outra maneira, você seria bastardo. É literalmente o que Salomão fala em Provérbios. Ele pega o provérbio e coloca no meio da sua argumentação, lá em Hebreus capítulo 12, para falar da correção do Senhor. Certo? Ele usa o provérbio. Nós vemos muito em Tiago também, nas cartas de Tiago. Por exemplo, quando Tiago fala da língua, Salomão fala também. Né, do que o ímpio fala, a boca dele fala. Não usa a expressão língua, mas fala a boca dele. Né? Então, vemos muita similaridade. Por exemplo, Tiago fala da busca da sabedoria, logo no capítulo 1 e depois, mais à frente. Ele fala a sabedoria espiritual, né, a sabedoria verdadeira, ela é, né, carregada de amor, de bom trato. Agora, se vocês estão se mordendo, se há inveja, sentimento faccioso, essa não é a sabedoria do alto. Então, perceba, há um enlace entre as argumentações dos apóstolos nas epístolas e os provérbios de Salomão. Alguns temas são abordados, são tirados dali do livro de Provérbios. Paulo cita mais de uma vez provérbios de maneira literal. Na carta aos Romanos, né, ele usa provérbios ali, né, na carta aos Romanos, já foi dito isso na aula de número 2 aqui, da nossa EBF. E também o apóstolo Pedro também, né, fala lá, fala do homem que se desvia, que volta lá como o cão que volta ao próprio vômito. Ou seja, isso também é um ditado, mas é de provérbios, certo? Então, é um livro que os apóstolos usam o livro como palavras de Deus. Eles colocam ali na carta deles como se fosse uma base, uma pedra, uma coisa sólida da palavra de Deus que foi colocada ali para a gente seguir. Então, não são só ditados que eu escolho fazer ou não escolho fazer. Não, é Deus falando. Esses provérbios, a gente fala provérbios de Salomão, mas não é de Salomão. Os provérbios são de Deus. Salomão foi só um veículo que foi usado para um canal para transmitir esses provérbios.
É claro, são doutrinas, mas elas são lançadas para nós como se fossem lances de espada. Já viu a luta de esgrima? Como se fosse aquelas cutucadas, né? Ele não tem aquele desenvolvimento da doutrina como Paulo faz nas epístolas. Mas as doutrinas ali são rápidas, são como se fossem agulhadas ali. Como se fossem agulhadas ali que Deus está nos cutucando com doutrinas santas, com ensinamentos do céu. Amém? Então, são palavras espirituais que nós devemos levar em consideração e devemos guardar nos nossos corações, né? O Provérbios fala muito da sabedoria como um tesouro que deve ser guardado, um tesouro que deve ser guardado, e é o que Jesus fala no Sermão da Montanha, né? Ele fala o reino de Deus, buscar o reino de Deus, né? Se os seus olhos, onde tiver seu olho, né? Seu coração estiver ali, se seus olhos estiver concentrado ali, ali está seu tesouro. Mas qual que é o nosso tesouro? Nosso tesouro, né? Está no céu. Nosso tesouro é espiritual. Então nós vemos isso daí. Então, essas palavras são palavras de Deus e não de Salomão. Porque até o próprio Salomão transgrediu contra as suas próprias palavras. Nós vamos ver aqui. Ele mesmo transgrediu contra as suas próprias palavras. Aí a gente fala, nossa, já me adiantando aqui do meu tópico aqui. Nossa, aquele pastor fulano, nossa, pregava, ensinava, caiu. Enquanto ele estava aqui, de pé na tribuna, era um homem na presença de Deus, falando da palavra de Deus. Como eu estou aqui, a palavra não é minha, a palavra é de Deus. E eu mesmo que estou transmitindo a palavra de Deus, devo me atentar para cumpri-la, obedecê-la, segui-la, amá-la. Certo? Porque é muito fácil, o ser humano, o pecado é terrível. O ser humano é pecador e é um bicho muito hipócrita. Ele é capaz de se colocar de pé aqui nessa tribuna, falar, dar lições de morais e ele mesmo não cumprir. E o próprio Salomão transgrediu contra a doutrina que ele ensinou às pessoas. Nós vamos ver isso. Estou me adiantando aqui. Certo? Vamos lá. Após essa breve introdução, vamos para a aula de número 4. Um dos grandes temas, nós procuramos escolher os principais temas, ou pelo menos os temas que ele mais se detém. Falamos da própria sabedoria, porque Provérbios já começa, o objetivo é alcançar a sabedoria, né? Falamos ontem aqui da preguiça, falamos da tentação, que são temas ali centrais de Provérbios. E hoje não é diferente. Nós vamos falar da imoralidade. Fuja da imoralidade. E ali tem uma imagem que é uma figura que representa a imoralidade, né? A figura da mulher e a figura da serpente. Porque é uma coisa muito traiçoeira. É uma coisa terrível. É uma coisa, né? Então, o nosso tema aqui esta noite é Fuja da imoralidade. É um tema que eu já abordei aqui recentemente em pregação. É um tema que eu já abordei aqui. E é um tema que deveria ser abordado mais vezes. Praticamente esse tema não é abordado, embora as Escrituras falem dele muito. Fale dele no Antigo Testamento, de muitas maneiras. Fala dele em Salmos, fala dele em Provérbios. Os profetas falam disso. Jesus falou disso. Os apóstolos falam disso. Paulo fala disso. O livro do Apocalipse tem um capítulo inteiro falando disso. Da mulher prostituta, que toma vinho com a taça e dá às nações beber o vinho das suas prostituições, o cálice das suas prostituições. E nós, simplesmente, nós fazemos, muitas vezes, vista grossa para um tema que... Um problema, irmão, uma modalidade, posso dizer assim, uma modalidade de pecado que tem destruído a vida de muitos, de muitos. E é uma arma nas mãos de Satanás que tem derrubado a muitos. Mas por quê? Por que não abordamos? Por quê? Por que não se fala? Por que não se fala da imoralidade, do adultério, da prostituição? Por que não se fala disso? Por que será, né? Então, nós não vamos evitá-lo.
Aqui não. Nós não vamos evitar, nós vamos falar, porque as palavras, as advertências de Deus, elas são um tesouro para nós, irmão, para nos guardar. O próprio provérbio fala disso, o próprio Salomão fala, ó, as advertências, correções do Senhor são como, né, são sinalizações, são, sabe, para guardar, nos guardar da perdição, nos guardar da queda, nos livrar. Amém? Vamos para o texto, sem delonga. Provérbios capítulo 7. Não está na projeção porque é um texto longo, eu vou ler ele e depois mostrar um texto áureo em Eclesiastes, que é de Salomão também e tem uma similaridade aqui com o nosso texto. Provérbios capítulo 7, do verso 6 em diante, um texto que já foi falado aqui. Verso 6. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um mancebo falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina, e seguia o caminho da sua casa, no crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e astuto coração. Preste atenção nos detalhes das informações que ele nos dá a respeito do jovem e a respeito da mulher. Nós vamos enfatizar muito isso durante a aula. Verso 11. Esta era alvoroçadora e contenciosa, não paravam em casa os seus pés. Ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou. Esforçou o seu rosto e disse-lhe: sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores. Até pela manhã, alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe. Um saquetel de dinheiro levou na sua mão, só no dia marcado voltará a casa. E seduziu, com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o persuadiu. E ele segue-a logo como boi que vai ao matadouro e como louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdidos nas suas veredas, porque há muitos feridos derribou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Ó, de novo, porque há muitos feridos derribou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Deixa aberto, deixa marcado aí. Em Eclesiastes 7:26 diz o seguinte: e eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. O quê? A mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Amém? Então temos esse tema. Bom, primeiramente, o que é importante os irmãos entender dessa palavra para nós compreendermos tudo aquilo que Deus quer nos passar hoje. Primeiro, uma coisa muito comum no livro de Provérbios é a figura de linguagem que Salomão usa. Aqui ele usa a mesma figura que ele usou ali na aula de número 1, quando ele fala da sabedoria como um personagem, e nós sabemos que a sabedoria ali, o personagem é o próprio Cristo, criando o mundo, criando as coisas. Aqui ele também usa uma personificação. Isso não foi um fato que aconteceu. Ele não está falando só de um ato específico de adultério daquela mulher com aquele rapaz. É um personagem, aquela mulher, esta mulher é um personagem que simboliza o pecado de imoralidade e todas as suas vertentes. A imoralidade, né, a prostituição, o adultério, é a personificação deste mal.
E o jovem simboliza, o jovem sem juízo simbolizam aqueles, todos aqueles, homem e mulher. Não é só, o rapaz não é só o rapaz, ele simboliza homem e mulher. Todos aqueles que não têm juízo, não têm conhecimento de Deus, não têm experiência com Deus, não conhecem a palavra de Deus. Por quê? Se ele tivesse feito o que lhe é sugerido no início do capítulo 7, filho meu, amarra a lei no teu dedo, na tua mão, na tua testa, né? Guarda no teu coração. A lei do Senhor, a palavra de Deus, porque ela te guardará da mulher alheia. Se ele tivesse feito isso, ele não teria caído no laço. Mas é um rapaz sem juízo, é um rapaz que não conhecia a palavra de Deus. Então ele usa essa figura. Assim como Salomão faz com a sabedoria, ele cria um personagem, uma mulher, que ele chama de mulher estranha ou mulher estrangeira, em algumas traduções, que significa justamente, né, literalmente, a mulher prostituta, ou a mulher que não lhe pertence, a mulher que não é sua. Como eu já disse, não se aplica só a nós homens, mas às mulheres também, ao homem que não é seu, o homem estranho, não é seu, certo? Então, quando ele fala mulher estrangeira, mulher estranha, a mulher não é sua, a mulher prostituta, certo? Isso se aplica aos homens também. E ele faz essa figura, ele cria essa figura para nos alertar do perigo da imoralidade. Perceba, é tão importante esse tema na mente de Salomão que ele dedica um capítulo inteiro para falar desse tema. Você percebe? Por exemplo, quando ele fala da preguiça, como vimos ontem aqui, não tem um capítulo inteiro para falar da preguiça. Temos momentos ali, em alguns capítulos, que temos 2, 4, 6 versículos no máximo falando da preguiça. A mesma coisa a respeito da bebida, dos vícios, mas para falar da sabedoria e para falar da imoralidade, esses dois temas têm um capítulo inteiro para isso. E é os dois temas que ele faz a figura de linguagem da personificação, criando um personagem. Perceba que isso é um tema importante na mente de Salomão? Não. Na mente de Deus. Na mente de Deus. Perceba a preocupação de Deus, porque se nós considerarmos que o livro de Provérbios é principalmente um livro de advertências, de ensino, de advertência para nos livrar, como o próprio capítulo 1 fala. Adquira a sabedoria, o conhecimento, e lá no final também, compra a verdade, não há vendas. Para quê? Para você não cair no caminho do ímpio, como o ímpio cai. Então o objetivo é um objetivo de nos advertir. E se o objetivo é nos advertir, então veja. Veja a preocupação de Deus de nos advertir a respeito da imoralidade. Agora, irmão, imoralidade sempre existiu. O mundo sempre foi mundo. Sempre teve. Prostituição, adultério, desde que o homem, filho, foi expulso do jardim do Éden e o mal entrou no coração dele, e ele deu ouvido para o diabo. Irmão, já começa lá em Gênesis, lá, o cara falando, eu vou ter 2 mulheres. Não teve lá o Lameque? Eu vou ter 2 mulheres. Já começa lá atrás. E aí, irmão, vai. E até uma falha. Embora muita gente fique ali, eu sei que muita gente quando chega nesse ponto, ele fica meio, né, meio ali, meio político, meio justificando patriarca. Eu já não justifico, não. Eu já não tenho justificativa. Os homens são falhos, os homens são maus, e muitas vezes Deus usou homens de problemas ali, porque não tinha quem usasse. Muitos patriarcas ali amontoaram mulheres nas suas casas, em vez de ter uma mulher só. Aí Abraão já se relaciona com concubina, e foi um furdunço. Aí falam assim, mas foi a vontade de Deus? É a vontade de Deus também no dia do juízo que milhares de pessoas vão queimar no inferno. Você vai falar lá, a hora que você estiver na fila lá para
no trampolim lá para ser jogado no fogo, você vai falar, foi a vontade de Deus. Então perceba, muitos deles, quando caíram em pecados de imoralidade no Antigo Testamento, tiveram consequências desastrosas, irmão. O que aconteceu com Davi, irmão? Davi era o rei, campeão, reconquistando os territórios de Israel, vencendo inimigos, filisteus, gigantes, e daqui a pouco, irmão, um homem que vencia gigantes, vem a imoralidade, vem essa mulher com a boca de cobra. A mulher com a boca de cobra é imoralidade. Sussurrou no ouvido dele quando ele estava na varanda do seu palácio. Sussurrou quando ele viu a mulher bonita lá, tomando banho. Ele viu, o zóio cresceu e aquilo entrou no coração dele. Mandou lá os servos dele trazer a mulher. E derrubou um campeão. Um campeão. Um homem segundo o coração de Deus. Irmão, Davi se arrependeu? Se arrependeu. Davi chorou, se arrependeu. Deus perdoou? Perdoou. Mas as consequências, irmão, acabou com o reinado dele. Vamos chegar lá nesse ponto, estou me adiantando de novo. Salomão, ele coloca a imoralidade no mesmo patamar de outros pecados. Todo pecado leva para o inferno. Né? Todo pecado leva para o inferno. Nós precisamos nos arrepender do pecado de uma forma geral e lutar contra todos os tipos de pecado, certo? Mas parece que tem alguns pecados que são mães de outros pecados, se eu posso dizer assim. Então ele coloca no mesmo patamar, por exemplo, da preguiça e da cobiça, do amor ao dinheiro. E esse princípio está no Novo Testamento, porque o próprio Paulo fala assim, o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males, não é isso que ele fala? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Todos os males. Então veja, é claro, todos os males ali relacionados à ganância. Mas perceba, o amor ao dinheiro, a cobiça, a ganância, ela dá origem a diversos outros pecados, como se fosse uma mãe de muitos pecados. A mesma coisa Salomão faz com a preguiça. O próprio Davi, antes de cair em adultério, caiu em preguiça, porque ele estava em guerra, deveria estar na guerra, deveria estar ocupado, como já foi dito aqui, foi muito bem colocado aqui nas aulas anteriores, mas ele se desocupou e falou, a guerra já está quase ganha, tem só um grupinho ali. Olha só, irmão, falta só um restinho de filisteu ali, uns grupinhos ali, só algumas tropas minhas ali, tem um pouco foco de resistência. Pouco foco de resistência ali, então agora eu vou tirar uma férias, né? Vou voltar para o meu palácio, vamos ali comer uma uva, serve meu a banana ali, aquela pluma ali em mim, vamos, né, voltar para o trono ali, sentar naquele tronão cochoado, botar a coroa na cabeça. Primeiro ele caiu na ociosidade, como já foi bem dito ontem aqui. Então a preguiça resulta em muitos outros pecados, muitas outras práticas pecaminosas. Da mesma forma, a imoralidade resulta em muitos outros tipos de pecado. Muitos outros tipos de pecado. Então ele coloca no mesmo patamar de outros perigos, como a ganância de bens, né, e a preguiça. E na sua ótica, na ótica dele, elas são mães de muitos pecados. Então nós devemos nos ater a isso. Esse princípio, como eu disse, está no Novo Testamento, permeia ali as epístolas. Por exemplo, João fala lá na sua carta, não fala? Há pecados que são para a morte, não é isso? E há pecados que não são para a morte. O que ele quis dizer com isso? Por esse digo que ores. O escritor aos Hebreus fala lá, capítulo 5, capítulo 6, que o homem pode cair numa certa condição, né, que tendo sido iluminado, lembra que ele fala? Pela palavra, tendo sido iluminado, provaste o dom do Espírito Santo, recaíram. Sejam de novo renovados para o arrependimento. Ou seja, ele coloca ali que
há pecados, há níveis de pecado. Irmão, esse tipo de ensino tá longe dos púlpitos hoje. Sabe? Porque se nós entendêssemos assim, nós não brincaríamos com os pecados pequenos. Nós não brincaríamos com nenhuma. Toda situação ali de pecado, a gente procuraria e lutaria com todas as forças não cair nele ou sair de perto daquela situação. O que diz a palavra? Um abismo chama outro abismo. Uma vez eu ouvi alguém dizer assim, não, mas não quer dizer nesse sentido. Não quer dizer que qual sentido, então? Qual o sentido? Um abismo chama outro abismo? Esse texto está no sentido positivo. Qual o sentido positivo? Cai no abismo, outro abismo. Cai no abismo, o abismo joga no outro abismo. Qual que é o sentido positivo nesse? Então, veja, se nós pensássemos dessa forma, a gente tomaria mais cuidado, pisaríamos mais firme e a gente tomaria mais cuidado com algumas situações. Porque, irmão, o pecado é como se fosse uma guerra. Vamos colocar numa guerra, porque Paulo fala disso em Efésios, em Coríntios, né? Jesus fala. É como se estamos numa guerra. Lá em Romanos 8 ele fala guerra contra a carne. Em Gálatas também. O espírito luta contra a carne. E o texto ali é num sentido de guerra. É uma guerra. Para que não façais o que quereis. Estamos em guerra. Estamos em guerra contra quê? Contra os pecados. Contra os pecados dentro de nós, contra os pecados fora de nós, contra o pecado no mundo, contra o pecado em tudo quanto é lugar. Então estamos em guerra. E a guerra é o seguinte, irmão. Enquanto o inimigo não foi totalmente destruído, não tem como abaixar a guarda. Você não pode abaixar a guarda. Em nenhum momento. Eu não assisto luta de boxe, mas já assisti. Os irmãos já viram, sabe o que é uma luta de boxe? Quantas lutas que lá o cara tava lá arrebentando o outro, né? Pum, pum. Aí você olha o outro adversário, tá com os olhos inchados, já tá quase morrendo. Aí ele começa a brincar, começa a baixar a guarda, aí o outro vai, tum. Um soco que entrou, conectou, o campeão que estava lá fazendo, daqui a pouco ele, pum, nocaute. Então, não sabe, não. Alguns cristãos estão numa atitude de como se já estivesse vitoriosos, eles estão sentados no trono, comendo uva, assistindo a luta. Tem pouco foco ali de resistência. Só que, perceba, quando Josué entrou em Canaã, quase que dizimou Canaã, mas ainda ficou focos de resistência, não ficou? Qual era a ordem de Deus? Mata tudo. A mesma ordem foi para Saul, não foi? Mata tudo. Não deixa nem os animais vivos. O que Deus está nos ensinando? Deus está ensinando esse princípio da guerra. Mata tudo. Quando Samuel chega para repreender Saul, ele fala: que eu estou ouvindo? Estou ouvindo esse barulho. Que a gente deixou as mulheres vivas, trouxemos as mulheres para nós, os animais também, aproveitamos os animais, e o rei, deixamos o rei vivo. O que aconteceu, irmão, depois que Josué partiu? Depois que aquele período passou, anos passaram, aí entrou o período dos juízes. Todos aqueles pequenos focos de resistência, porque Canaã era tipo como se fosse um estado e tivesse várias cidades, estados, várias cidades, né, independentes, como se fossem reinos. E aqueles pequenos focos de resistência no reino, eles foram crescendo. E eles foram se multiplicando, e foram se multiplicando, e foram se tornando fortes de novo. E quando viram, Israel já estava novamente subjugado por exércitos que eles já haviam vencido. Midianitas, filisteus, cananeus, amorreus e tantos outros. Eles já estavam de novo escravizando Israel de novo e tributando Israel e matando Israel. Veja. Então nós não podemos, irmão, não podemos. Nós estamos, irmão, no meio de uma sociedade. Eu falei, moralidade sempre existiu, mas nós estamos na nossa época. E hoje, não tem como você fugir da imoralidade sexual. Está em todo canto. Está em tudo quanto é lugar. Está nos outdoors,
foto de mulheres, de homens, né? Seminus. Estão nos ambientes que a gente vai no lugar, as pessoas estão quase nuas, né? As roupas, a cultura, as músicas. As músicas, a maioria das músicas, irmão, fala só de traição, de adultério, de prostituição falam de imoralidades, palavrões. Músicas de funk, sertanejo, forró, sabe? Parece que a música brasileira, principalmente, é carregada de moralidade. A literatura brasileira é carregada de moralidade. A literatura que se estuda na faculdade. Se for ler lá Machado de Assis, for ler todos aqueles... Irmão, aquelas novelas que passam na televisão, principalmente na novela da Globo, vai para a internet, mas eu não estou nem aí. Vou falar da Globo. Processa eu. Estou nem aí. É um lixo de emissora. É um portal do inferno, cheio de coisas ruins. Graças a Deus que está falindo essa porcaria. Mas tem outros portais aí que o diabo criou, que está com outras lançando mais. Aquelas novelas são tudo baseadas em obras de literatura dos autores, dos escritores brasileiros. Cheio de moralidades, cheio de traições, cheio de tudo aquilo que tem nas novelas. Então, as séries, os filmes, carregado. Você tem que escolher muito bem um filme para você assistir, porque, sabe, mesmo você vendo a faixa etária de idade, você coloca numa faixa etária lá, tá 10 anos, 12 anos, daqui a pouco você vai lá ter uma cena, irmão. É complicado, né? Desenho infantil, eles estão tacando as coisas. Desenho infantil. Você está lá assistindo desenho com seu filho, daqui a pouco no desenho, a criancinha do desenho parece com 2 pais. Não tem mãe, é o pai casado com o pai. É o que está acontecendo hoje. Então, veja. Veja o que está acontecendo com a nossa sociedade. Quero mostrar uma imagem para os irmãos, só para recordar que até 2017, ficou um período ali de 2 anos ali acontecendo isso aqui. Ó. Os irmãos se lembram dessa imagem? Vocês se lembram disso? Sim, a maioria se lembra disso, né? É aquela exposição cultural que durou até 2017, chamada de Queer Museu, a mostra cultural. Trouxeram lá da Europa essa porcaria. Aí os bancos patrocinaram. Banco Santander, né? Banco Santander perdeu muito cliente por causa disso. Aí voltaram atrás, né? Ainda bem que aqui no Brasil ainda, sabe, tem uma resistência ainda. Você rodou a Europa inteira, irmão. A mostra cultural. Pegava um lugar lá, um ginásio, um recinto de exposição, um casarão, sei lá o quê, um museu, e colocava as exposições dos artistas. Colocava lá quadros pintados, estátuas, obras, diversas obras. Qual é o tema? Sexo, imoralidade. Quadros pintados com figuras pornográficas, com figuras de pessoas nuas, nudez, até ofendendo, né, imagens lá da Igreja Católica, ofendendo Jesus Cristo, sabe? Coisas abomináveis, irmão, tinha isso aqui, abomináveis. E uma das atrações era, e eles levando, fazendo excursão lá, levando criança. Você está vendo criança ali na imagem, né? Levando criança nisso aí. Uma das atrações era saiu um homem peladão, nu, vinha e ele deitava no meio de uma roda na exposição e colocavam lá as crianças para tocar o corpo dele. Isso é arte. Que arte, irmão. Isso é loucura. Nem no hospício eles teriam coragem de fazer, nem as pessoas que têm deficiência fariam isso no hospício. Você vê como que o pecado é. Colocar criança para tocar homem nu. E pasmem vocês, as próprias mães e pais estavam lá, incentivando seus filhos a fazer isso. Mas isso aí não durou, porque tomou processo, né? Tomou um monte de processo, um monte de gente, os bancos que financiaram isso daí, perderam um monte de cliente, aí afetou o bolso deles, aí, ó, não dá para fazer isso agora não. Aí parou em 2017, isso aí. Mas isso é uma imagem só
de inúmeras que eu poderia mostrar aqui de diversos setores da sociedade. E é isso. É isso que está acontecendo. Nós estamos sendo bombardeados por imoralidade. No celular, nas redes sociais, na televisão, nos outdoors, na revista, nos livros, na rua da nossa casa. Sabe, os nossos vizinhos. A imoralidade é por todo lugar. E a tentação é muito grande. Irmão, para viver nos nossos dias hoje, irmão, é só Jesus, irmão. Se não for o poder de Deus te guiando, irmão, você cai. Você vai cair. Se você não lê a Bíblia, não é que você pode cair, você vai cair. Se o obreiro, irmão, que foi consagrado ao santo ministério, não se debruçar nas escrituras, ler, orar, insistir, ele vai cair. E será mais um das centenas de vergonhas para o ministério que tem aí. Estou me adiantando aqui. Estou me adiantando, mas vou chegar lá. Então, o que nós estamos vendo é que o diabo está fazendo uma romantização da imoralidade. Isso aqui é uma romantização da imoralidade. Um homem nu é uma coisa totalmente inocente. Vocês já estão vendo já nas lojas, nos ambientes onde as pessoas se ajuntam, sabe? Nos shoppings, nas galerias. Você já está vendo já banheiro unissex. Não tinha isso. Banheiro masculino, banheiro feminino. Mas agora no meio tem um banheiro unissex. Aqui na nossa cidade tem banheiro unissex. Ah, mas é banheiro para uma pessoa só. Mas eu te pergunto, tem um banheiro feminino, você entra lá no shopping. Tem um banheiro feminino, você olha, conta de um lado, tem 12 box de um lado e 12 do outro. 24 box de banheiro. Qual é a finalidade de ter um banheiro com um vaso sanitário escrito banheiro unissex? Qual é a finalidade? Não consigo entender. Lugares onde antes era o fraudário. Aí o que fizeram? Jogaram fraudário dentro do banheiro feminino para fazer isso. Isso é de propósito. Tem método. Ah, mas não é coletivo. Então a lei não pode pegar. Então há brecha na lei. Mas daí tem o banheiro unissex. Você não pode denunciar, né? Então é a romantização da imoralidade. E aqui nós temos o alerta em Provérbios. Vamos lá para o capítulo 7. Voltamos para o capítulo 7. Ele fala da mulher estranha. Então vamos falar da mulher estranha e do jovem sem juízo. Nós estamos nessa sociedade nossa. Essa sociedade perdida. Irmão, nós temos que mais do que nunca dar ouvidos à voz da palavra de Deus se a gente quiser sobreviver à ganância, à preguiça, à imoralidade e tantos outros pecados. Mas hoje aqui o nosso foco é imoralidade. Bom, a primeira figura que nós temos aqui é a dessa mulher. Eu já falei, é uma mulher estranha, é uma mulher que não é sua. Mulher estranha, estrangeira, não é sua, não lhe pertence. Você deve manter distância dela. Você deve manter distância dela. E eu disse, a mulher é a figura da imoralidade. Você deve manter distância de qualquer coisa que seja imoral e sensual. Você tem que manter distância. Nós ainda temos uma ênfase, nós aqui nas congregações, né? Nós ainda temos uma ênfase nas vestes. Ainda temos ainda. Não sei até quando nós vamos conseguir aguentar essa ênfase. Porque nossos púlpitos estão cheios de pregadores frouxos que têm medo de falar. Mas nós ainda temos uma ênfase nas vestes. Irmão, só porque você está de saia ou você está de calça social, você vai para o céu? Obviamente que não. Mas nós temos o cuidado. Irmãos, é claro, antigamente as igrejas colocavam homem do lado, mulher do outro, e tem algumas que ainda mantêm essa tradição. Não acho que isso vai evitar alguma coisa,
Mas eu entendo a preocupação dos antigos, eu entendo, certo? Entendo. Mas não acho que isso caiba aqui para nós. Até porque sentamos aqui, homens e mulheres, juntos e, bom, nunca aconteceu nada. Mas nós ainda damos ênfase nas vestes e no comportamento, irmão. Igreja, irmão. Se perdeu. Ou seja, são os pequenos focos de resistência do inimigo que a gente não quer ali, sabe? Irmão, mas é o adultério que é pecado, é a prostituição, é a prática que é pecado. Não, irmão, Jesus falou. Que foi dito? Que foi dito aos antigos? Não adulterarás, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que se olhar para uma mulher cobiçando, já adulterou com ela. Então, perceba, nós temos que ser, irmão, assim, intolerantes com o pecado. Intolerantes. Nós não podemos dar nenhum tipo de brecha. Nenhum tipo de brecha. Quais são as características dessa mulher? Bom, a primeira. No verso de número 5 e também no verso de número 21 diz o seguinte: né, para te guardarem da mulher alheia, da mulher estranha, que lisonjeia com as suas palavras. Lisonjeia com as suas palavras. No verso 21 diz assim: e seduziu com a multidão das suas palavras e com as lisonjas dos seus lábios o persuadiu. Irmão, a imoralidade, ela sempre começa com a argumentação, com a persuasão. Bom, você sabe, irmão, que um pecado sexual é um pecado horrível. É um pecado horrível. Sabe? A traição, a prostituição, a nudez, são coisas horríveis, são coisas assim impactantes, são coisas, irmão, chocantes. Mas o que o diabo, como que ele vai fazer a gente cair nisso? A argumentação, a sedução. E o diabo é perito na arte da sedução. E aí ele fica te convencendo, não, vai ser bom, vai ser, sabe, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser. Então, primeiro é a sedução. É as lisonjas. Como que aquela mulher seduziu aquele rapaz? Elogios, lisonjas, seduções, convencimento. O que ela fala? Não tem perigo. O marido viajou. Parece que eu enxergo o sorriso nela, né? O marido viajou. Saiu com um saco de dinheiro, né? Vai demorar para vir. Sabe, o contexto, o glamour, sabe, mostrar, ele precisa mostrar, para uma coisa tão horrível, ele precisa mostrar uma experiência extraordinária, e é a promessa que a imoralidade faz, uma experiência extraordinária, vai ser extraordinário, venha, deitemo-nos na cama, e vamos passar a noite de amores, ó, o colchão já está forrado com, sabe, cobertores, sabe, tapeçaria do Egito, coisa fina, sabe, perfume, sabe, o cheiro do perfume, canela, aloés, sacrifícios pacíficos. Olha a sedução. É isso que os filmes fazem, é isso que as culturas fazem, é isso que fazem nos museus, é isso que fazem nos desenhos, é isso que os filmes pornográficos fazem, é isso que os sites pornográficos fazem. É tudo colorido. É tudo maravilhoso, é tudo, sabe? Vai ser uma experiência extraordinária, vai ser algo maravilhoso, vai ser algo, sabe? As festas, as noitadas. Sabe? Ao ponto, porque o diabo, ele quer fazer você enxergar isso, a experiência do prazer, os hormônios, sabe? Os hormônios. Porque no ato sexual, o que há, o fenômeno que acontece no seu corpo, eu acho que todo crente deveria saber o que acontece com o seu corpo. O que acontece é que
o seu cérebro produz uma série de substâncias químicas, serotonina, endorfina, adrenalina, por isso que o coração acelera. A excitação é uma experiência química. E o seu sangue, todo o seu sangue, está cheio daquilo. E as células comem os hormônios, elas se alimentam dos hormônios. E aqueles hormônios vão. Imagine todas as suas células, elas estão embriagadas dessas sensações: prazer, emoção, adrenalina. É por isso que o jovenzinho, ele fala assim, a menina fala assim, eu amo ele, ela quase voa, né? Eu amo ele. Aí ela sai voando assim. E ele, eu amo ela. Vai com a flor, eu amo ela. Mas depois que vai chegando numa idade, os hormônios vai parando. Você não voa mais, filho. Nenhum dos velhos aqui fala, eu amo ele. Ninguém fala mais isso. Porque são hormônios. São hormônios. E aí é que está a sedução do mundo. Este não é o amor. Este não é o amor. Isto é uma ferramenta, é um presente de Deus, né? É um presente, o sexo é um presente de Deus que faz parte do amor. Isso não, isso é paixão. Isso é paixão, é eros. Toda vez que a Bíblia se refere a esse amor, é porque o português ele não é tão rico quanto o grego, né? O grego tem uma expressão para cada experiência, para cada sentimento. Quando a Bíblia fala de amor nesse sentido, é o eros. A expressão no Novo Testamento no grego é o eros, né? Quando é o amor de amigo, de pai para mãe, de filho, de fraternidade, é o philos ou filéu. Quando é o amor de Deus, é o amor religioso, o amor espiritual, né? É o ágape. Certo? Então, quando a mocinha fica, eu amo ele. Eu estou andando nas nuvens. Você vê até a vesga, né? Ela está o quê? São os hormônios. São os hormônios. Então, quando ela fala saciemo-nos de amores, são os hormônios. Ela está falando do prazer. Não está falando de amor. Isso não é amor. O amor verdadeiro é aquele amor que o amor você morre. É o que Paulo falou aos Efésios, né? Você morre pela sua esposa, você morre pelo seu esposo. Você morre pelos seus filhos. Esse é amor. Verso 10 diz que ela saiu a ele com enfeites de prostituta. Sabe, enfeites. Tem que ter uma. A imoralidade nos conquista muito pelos olhos, sabe? Os filmes, os sites, as redes sociais mostram só mulher bonita. Mulher bonita, mulher bonita. Homem bonito. Aqueles homem bonito. As lojas, as grifes. Não vão colocar lá um feio banguelo andando lá com a roupa da loja de grife. Não, vamos colocar aqueles homens, né? Aqueles homens que até para ele sorrir assim, ele sorri meio assim, ó, o rosto tudo esticado assim, ó, porque tem que ser tudo perfeito, nenhuma. Então são pessoas bonitas. Porque precisa ter ele nos ganha, a imoralidade nos conquista pelos olhos. Nos conquista pelos olhos. Nas redes sociais, a exposição dos corpos, as moças, né? Irmão, as moças estão tudo expondo os corpos na internet. E os homens cobiçando. E vice-versa, homens expondo seus corpos. É imoralidade. Ninguém cai num pecado horrível sexual sem primeiro começar a cair no flerte, né? Em flertar. O que a mulher estranha fez ele lá? Estava flertando com ele. Precisa ter o flerte. Outra informação fala que ela tem astuto coração. Irmão, ninguém resiste. Ninguém resiste. Ninguém resiste. Ninguém resiste. O pecado, ninguém resiste à imoralidade. Não.
Por isso que todos aqueles que venceram imoralidade na Bíblia venceram porque fugiram. Ninguém ficou para ver, ninguém ficou para tentar enfrentar. Sabe? Então não tem esse brincar e flertar com a imoralidade. Não tem, sabe? Não, se você for, você vai ficar. Se você parar para dar ouvido, irmão, você vai ficar. Porque o coração dela é mais astuto do que o teu. Se não for a graça de Deus e não for a lei de Deus te proteger, a palavra de Deus te puxar para cá, irmão, é igual a onda do mar. Quando o mar tá bravo. Você vai, filho. O que acontece? A água vem, né? A onda vem, daqui a pouco aquela correnteza puxa você. Tira até a areia debaixo do seu pé. Ninguém fica. Aqui, tem até um nome isso, né? A maré puxa você para trás. E é onde as pessoas se afogam. Porque ela fica brincando, né? Ela tá lá na praia, ela vai avançando, né? Ah, tá dando pé, tá dando pé. Ah, tá dando pé. Daqui a pouco vem uma onda, e aí no recuo da água, ela puxa você e você não volta. Você não consegue voltar. É a mesma coisa em moralidade, irmão. Você não consegue voltar, você não tem volta. Se você vai, você fica. E te derruba. Então, assim, não tem como flertar com o pecado, irmão. Não tem que cortar na raiz. Tem que cortar na raiz. Qual é a outra informação sobre ela? É alvoroçadora, verso 11. Alvoroçadora. Agitada, sabe? Em cima do rapaz. Não desiste. Não desiste, irmão. Não tem como você sair de uma situação e respirar fundo e falar assim: venci. Venceu? Não, venceu não. Continua com a espada na mão. Não venceu não, ela vai voltar. Ela vai voltar. Vai voltar. Tem um monte de gente caindo nos mesmos pecados que eles faziam antes de vir para Jesus, vieram para a igreja, depois voltaram a cair nos mesmos pecados que eles pregavam contra. Então, atenção. Outra informação, ela espreita pelos caminhos. Verso 12. Ela espreita pelos caminhos. O crente não pode estar perdido, irmão. Sabe, o cristão ele tem que ser alguém focado. Ele tem que saber aonde ele está e para onde ele está indo. Ele não pode ser alguém que está na igreja. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu estou vindo aqui, vem de vez em quando. Não pode, ele tem que ser alguém focado. Eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Irmão, as pessoas que não estão focadas em ir para o céu, elas não vão para o céu, elas vão ser condenadas. Se tem dúvida disso, elas serão condenadas. Paulo fala do atleta cristão em Coríntios, só aquele que corre, irmão, atrás de uma coroa incorruptível, aquele que está correndo numa maratona. Você sabe como as pessoas correm maratona. Você só ganha maratona se você treinar, você está focado, você está ali no objetivo, você não olha para ninguém ao seu redor, você está focado naquele objetivo. Aquelas que não estão, irmão, elas vão tombar. Elas vão tombar. Não é que elas podem tombar, elas vão. Elas vão tombar. E fala assim, ela já derrubou e matou a muitos. Muitos feridos. Ela derrubou. Muitos. Até o próprio Salomão que escreveu isso aqui. Derrubou a muitos. Ele poderia escrever, inclusive eu, se ele tivesse escrito depois dele ter caído. Então, olha só, irmão. Agora eu fico imaginando um homem da envergadura de Salomão, rei de Israel, que pessoas vinham do mundo inteiro ouvir a sabedoria de Deus nele. Esse homem dessa envergadura caiu. O que a Bíblia fala? Que as mulheres, tem até a imagem aqui, ó. As mulheres estranhas das nações egípcias perverteram o coração de Salomão, irmão. Ao ponto de perverter. Eu não falei que a imoralidade é mãe de muitos pecados? Questão de pouco tempo, Salomão já tinha instituído todo tipo de culto a ídolos, idolatria em toda Israel. Este homem, irmão, que escreveu esse livro. Inclusive o culto a Moloque e a Baal à mão com sacrifício de criança.
que tinha sido abolido, que desde Josué tinha sido abolido. Irmão do céu, o que é isso? Agora, olhe comigo, irmão, considere comigo. Quantas pessoas estão caindo, irmão? Quantas pessoas nas igrejas têm caído? Não, e não tem exceção. Todas as igrejas, inclusive as nossas. Quantos obreiros, irmão? Quantos? É cara que está dirigindo a igreja, o cara abandona a igreja, larga a mulher, larga os filhos e foge com outra mulher. Quantos? E não é um nem outro, não. Não é, se fosse um caso, ou dois casos, muitos casos, como se fosse uma praga. Quantos estão caindo? Só que o que o diabo, o que ele esconde? O que ele esconde é a mesma coisa que o camarada lá que trabalha no matadouro esconde do boi, que é a marreta. A marreta está aqui atrás, aqui, ó. Capinzinho. É assim que chama o boi? Não sei. Tião, como é que chama o boi? Cutuca ele. Ô, é. Ô, coitado do boi, né? Como o boi que vai ao matadouro. Coitado do boi, né? E vai. Vai ali, vai. Vai ali. Tá achando que tá indo para comer lá o cerealzinho dele lá no coxo. Mas não sabe que tem um camarada ali com a marreta para dar uma no crânio dele e matá-lo com um golpe. Como o louco que vai para o castigo das prisões. Não sabe que está indo preso, está indo para as prisões. Então é isso que o diabo esconde das pessoas com a imoralidade. Ele mostra só os prazeres. Mas ele não mostra o depois, irmão. O depois que você caiu, irmão. Depois que você caiu, irmão. Já era. Há lugar para arrependimento? Há lugar para arrependimento, irmão, mas a consequência é desastrosa. A consequência é terrível. Por isso que tem que pensar 1000 vezes, irmão. Tem que vigiar muito. Eu fico vendo, irmão, evangelistas mundiais que caíram em adultério, irmão. Teólogo, cara é teólogo, autor de livro. Pô, tem um livro do cara em casa. Já li livro do camarada, o cara caiu em adultério. Acabou com o ministério, acabou com a família, acabou com tudo, irmão. Acabou, irmão, acabou. Ninguém nunca mais vai esquecer. Deus perdoa? Perdoa. Ah, pode voltar para o ministério? Pode voltar. Vai ser a mesma coisa? Nunca mais. Nunca mais. As consequências você vai colher. É triste, irmão. Triste, 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 triste. É terrível. Eu fico imaginando, irmão. Sabe, o que faz um camarada pegar e colocar uma. O cara lá cria um ministério, fica famoso, evangelista famoso, aí o cara vai e coloca uma secretária para trabalhar com ele. Coloca uma secretária, uma moça bonita ainda. Bota uma véia feia, então, sei lá. Me perdoe, as irmãs de idade, mas todo mundo vai ficar velho e feio. Eu também. Já estou ficando. Os cabelos já estavam ficando brancos. Então, eu não entendo. Quer dizer, entendo, né? Eu falo que não entendo, mas eu entendo. Já está há muito tempo já. O diabo já tá flertando. Que o camarada vai botar uma empregada na casa dele e a esposa aceitar? Uma empregada na casa dele. Moça nova. Não tem, irmão. Não tem condição. Sabe? Não dá. Não dá para entender. Irmão, não pode dar brecha. Não pode dar brecha. Homens e mulheres vão conviver junto, não tem como. Você vai trabalhar, tem homem, tem mulher. Vizinhança, tem homem, tem mulher. Você vai em qualquer lugar, tem homem, tem mulher. Na igreja tem homem, tem mulher. Todo lugar tem homem, tem mulher.
O que nós temos que nos cercar de limites. Nossos relacionamentos têm que ter limites de respeito, né? É claro, irmão, a gente conversa, a gente brinca, a gente dá risada, mas tem limites. Tem limites. Vamos falar do rapaz. Vamos voltar aqui e falar do rapaz. Ó. Com a flor na mão ali, ó. A imoralidade conduzindo ele para um bosque, para um lugar escuro. O jovem sem juízo. Qual é a primeira informação que nós temos do jovem sem juízo? Primeiro é que ele é simples. Qual é a palavra hebraica para simples? Inocente. Para o português também, ingênuo. Irmão, o crente não pode ser ingênuo. O que Jesus falou? Sede simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. Simples no sentido de humilde. Nós temos que ser humilde. Humilde, né? É acostumado com as coisas simples, mas temos que ser prudente como a serpente. Qual é a prudência da serpente? Em que sentido é essa prudência? Astuto, esperto, vivo, olhando para os lados, sabe? Detectando os perigos. Uma serpente nunca dá as costas para ninguém. Você já viu uma serpente, uma cobra venenosa dar costa para você? Você está ali, cortando mato ali. Ou está ali num lugar ali, né, no seu serviço. Quem trabalha com obra sabe. Ou quem trabalha em mato sabe, né, Tião? Marcelo sabe. Rafael sabe. Rafael está aqui? Não, Rafael sabe. Então você está ali trabalhando ali. A Andresa sabe também, né? Daqui a pouco você acha ali uma urutu, a jararaca, a cascavel. Ela dá as costas para você? Não dá. Sede prudentes como a serpente. O crente tem que ser alguém esperto, irmão. Sabe, você não pode ser bobo, sabe? Ser uma pessoa alienada, uma pessoa que não sabe de nada, sabe? Simples, sabe? Ingênua, enganada. Não pode, irmão. O crente tem que ser o quê? Igual Atos, bereano. Opa, vamos ver o que é isso. Isso aqui está na Bíblia mesmo? Isso é certo mesmo? Será que Deus se agrada disso? E vamos ver, vamos consultar, e vamos orar, vamos buscar a vontade de Deus. O crente tem que ser assim, irmão. O crente tem que ser assim. O crente tem que ser esperto, tem que ser vivo. Qual é a outra informação que nós temos sobre ele? Além de ser inocente, ingênuo, ele não tem força de caráter produzido pela palavra. Ele não tem essa força de caráter, porque ele não amarrou a palavra ao coração dele, ele não tem cuidado em conhecer a palavra de Deus, irmão. A Bíblia fala inúmeras vezes, eu já falei aqui, conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela vida eterna. São elas que falam de mim. Bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos ímpios, dos pecadores, mas seu prazer ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Você tem que amarrar a palavra na sua cabeça, na sua mão, não igual os judeus fazem lá. Amarrar está no sentido conotativo, que é uma linguagem figurada, uma personificação. Você tem que buscar a palavra, conhecer a palavra, dominar a palavra. O que Paulo fala para Timóteo? Timóteo, faça um curso de teologia. Não, é isso que ele fala? Medita nas sagradas letras, porque diploma, tem um monte de cara diplomado aí caindo. Tudo bem, se for fazer porque quer mesmo, porque é mais um método de aperfeiçoamento, maravilha, faça. Mas o que ele fala para Timóteo? Medita nas sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a vida eterna. Medita nas sagradas letras. Se esforça, Timóteo, pesquisa, leia a Bíblia, conheça a palavra, conheça Jesus, conheça as doutrinas, conheça os ensinos de Jesus. Conheça, irmão. E por não conhecer a palavra, ele não tem visão geral do perigo, ele não tem. Agora eu queria que a gente fizesse assim, ó. Chum. Sabe, você tá ali na situação, nós estamos com ele aqui, ó. Ele e a mulher estranha, agora afasta. Igual Salomão olhou de longe, o que diz no verso 6? Porque da janela da minha casa, por minhas grades olhando eu, afasta lá da janela, vamos olhar da janela, vamos olhar a cena da janela.
O jovem, o rapaz ingênuo, tolo, que não ama a palavra, não lê a palavra, não medita, não conhece a Deus direito, conversando, se encontrando, vindo ao encontro dele, uma mulher prostituta de astuto coração. Vamos olhar da janela? Vamos olhar de longe? Vamos olhar pelas grades? Vamos olhar? Irmão, tem hora que nós tem que sair, irmão, nós tem que, sabe? Às vezes a gente está no mundo e a gente está vivendo, a gente tem que sair do mundo. Por isso que a gente ora, porque a oração você sai. Sabe quando você ora? Sabe que você vai para o seu devocional? Você está na sua casa, você pega a Bíblia, sabe? Vai para o seu quarto, vai ler, você sai. Você é transportado da terra e vai lá para a janela. Na verdade, quem é que está olhando pela janela? Quem que está olhando pelas grades? Deus está olhando. A gente fala Salomão, mas é Deus que está falando aqui. Sabe, você sai. E é como você fizesse cumprir o que Paulo fala em Efésios. Você vai para regiões celestiais em Cristo. Aí de lá você olha para esse mundo. E você olha para esse mundo. Jesus venceu o diabo, irmão, porque Jesus estava nessa esfera. Orando, jejuando. Mas ele era Deus, mas ele estava orando. Se Deus estava orando e jejuando, quem dirá eu? No deserto, e o diabo vem, puxa ele e mostra. O diabo estava mostrando para ele a visão de dentro, sabe? Os prazeres. Ai, toda essa terra, reinos te darei, se prostrado me adorares. Mas Jesus estava olhando da janela, do céu, lá de cima. E ele estava vendo lá o martelo, a marreta para matar o boi, e a prisão para prender o louco, e a faca, né, para atravessar aqui, a flecha para atravessar o passarinho. Jesus está vendo lá a forca, Jesus está vendo a espada, Jesus está vendo a lança, Jesus está vendo o perigo. Nós precisamos, sabe, subir, irmão. Subir e olhar de cima, olhar da janela, olhar das grades, e olhar toda a imoralidade desse mundo e ver o fim deles. Como Asaf estava olhando de dentro. Ah, ele viu o ímpio, pô, o ímpio prostitui, o ímpio tem dinheiro, o ímpio peca, faz de tudo e nada acontece com ele. Ele está olhando da carne, ele está olhando de dentro. Ele está na cena. Não, vamos orar, vamos. Até que entrei no templo de Deus, é isso que ele fala? Até que eu entrei no templo do Senhor, então eu entendi o fim deles, e ele começa a ver e descrever o fim deles. São caminhos de morte, são caminhos perigosos, são caminhos de condenação, são caminhos, é maldição, escorregadios. Sabe, nós precisamos olhar de longe, olhar o perigo. Esse rapaz, o problema dele é que ele não agarra a palavra como se agarrasse, como Jacó agarrou o anjo. Como Jacó agarrou o anjo. Ele tem que agarrar a palavra, irmão. Ele tem que agarrar a palavra de Deus como Jacó agarrou o anjo. Não te deixarei, não vou deixar. E a palavra fere o ser, né? O que o anjo fez? Deu uma na coxa dele. Ficou mancando, mas não soltou o anjo. A palavra vai te ferir. Porque Deus vai te ferir. E isso é uma das funções da palavra. Ela é a espada. Hebreus capítulo 4. Ela é a espada que penetra, junta as medulas, ó, alma e espírito, e corta tudo, irmão, que tem dentro do ser. Tudo que não presta. E sonda. Um escritor diz assim, que é um holofote horripilante. Aquele holofote da cadeia, sabe? O bandidinho tá fugindo no escuro, lá escondidinho, daqui a pouco o holofote, tchum, expôs ele totalmente. A palavra faz isso com você, tchum. O céu mira aquela luz em você. Está ali, você está nu e patente diante de Deus, despido. É isso que a palavra faz. Ela deixa você nu diante de Deus. Todos os seus pecados, toda a sua miséria, todos os seus pensamentos, todas as suas imaginações, fica tudo despido diante de Deus, diante da sua palavra. E aí o que Deus faz? Aí Deus vai e vai tirando.
E a espada vai tirando, e vai cortando, e vai arrancando, e vai, sabe, vai limpando. É isso que nós precisamos, irmão. E é isso que nós estamos fazendo aqui. É isso que nós precisamos, que a palavra faça isso. Muitas igrejas aí, irmão, que não tem mais esse tipo de pregação, não tem mais exposição da palavra, eles estão sendo embalados para a morte. Estão aí pecando, fazendo, acontecendo e achando que está tudo bem. O dia que o pecador, que estiver na prática do pecado, sentar nos nossos bancos e ficar confortável, nós estamos errados. Porque ele tem que ficar inconfortável aqui. Porque a palavra tem que mexer com ele. Porque se não mexer com ele, ele vai para o inferno. Ele vai sentar, vai cantar todos os hinos da harpa cristã, vai ouvir centenas de sermões e ele vai ser condenado. Nós mesmos seremos condenados. Nós mesmos. Mas não, eu quero ir para o céu. Vocês querem ir para onde? Eu quero ir para o céu. Eu quero me expor diante dessa palavra, que a palavra mesmo me machuque, que o anjo bata na minha coxa, que eu saia mancando da igreja, mas saia salvo, livre. Jacó saiu ferido pelo anjo, mas foi liberto da espada de Esaú, que havia uma ameaça de morte sobre a vida dele. Então agarra a palavra. Ele não esboça nenhum tipo de resistência, ele não foge, ele não se desvia, ele não resiste, ele não, sabe, ele não esboça nenhum tipo de resistência diante dessa mulher. Não tem nenhum tipo de resistência. Não esboça nenhum tipo de resistência. E é isso que é mais triste ver nos cristãos, eles não têm mais resistência, eles não resistem mais. Eles nem sequer têm noção de Hebreus capítulo 12, que fala: ainda não combateste contra o pecado até o sangue. E Paulo está falando isso para a igreja que está sendo perseguida pelo Império Romano, e estão morrendo crentes todo dia, e ele fala isso para eles, quem dirá para nós? O que você sabe de combater até o sangue contra o pecado? O que nós entendemos de Romanos 8,13? Mortificai. Se pelo Espírito você mortificar as obras do corpo, vivereis. O que nós entendemos de mortificar as obras do corpo pelo Espírito? O que nós entendemos de sangrar ali, de suar horas e horas em oração e falar: Senhor, tira isso de mim. Senhor, limpa os meus olhos. Senhor, limpa meus ouvidos, trabalha no meu coração, tira esse sentimento mal de mim, tira isso de mim, arranca isso de mim. Coloca a sua espada no meu coração, divida a minha alma, Senhor. O que nós entendemos disso? O que as igrejas evangélicas entendem disso hoje? Hã? É uma coisa que nós devemos refletir. Paulo fala lá em Coríntios, né? 1 Coríntios 6,18, né? Fugir da prostituição, né? Fugir da prostituição. Fuja. Está aqui, irmão. Um homem entre milhares. Ou por que não dizer, um homem entre centenas de milhares. José. José, irmão. Um homem admirável. Porque Davi ali tinha caído. Salomão ali tinha caído. Muitos outros ali tinham caído. E está aqui um homem entre milhares. Está diante da mulher de Potifar. Ele tem a chave de tudo, ele tem autoridade ali na casa, ele já é admirado por todos. E ele está ali e aquela mulher vem para cima dele, irmão, se joga em cima dele. Como a moça aqui de Provérbios fez com o rapaz, sem juízo. E o que ele faz, irmão? Corre com todas as forças dele. Sabe, é um temor muito grande, Deus. A palavra de Deus estava muito, sabe, no coração dele, muito. Era um homem, era um jovem que estava muito na presença de Deus, irmão. Para fazer isso, não tinha ninguém ali, só estavam os dois. A mulher tira a roupa dele, rasga a roupa dele, irmão. E ele sai correndo. Deixa lá parte das vestes dele na mão dela. Ele foge. E ele fala: jamais eu fazer isso com meu Deus. Jamais.
Esse é um. Pergunta para o irmão, o que é um homem poderoso, uma mulher poderosa? Isso é um homem poderoso. Esse é um homem poderoso. É o homem que tem o poder de dizer não ao pecado. É o que Tiago fala, é o homem que é capaz de domar a sua língua, domar o seu corpo. Se o homem e a mulher ele é capaz de domar o seu corpo, domar a sua língua, domar as suas emoções, ele é um homem e uma mulher extraordinária. É isso que nós devia estar buscando, porque os crentes do passado buscavam isso. É isso que os crentes até poucos anos atrás buscavam isso nos montes todos os dias, orando, virando noite no monte. A verdade é, irmão, que hoje nós estamos muito na carne, isso que é verdade. Nossas igrejas, nós estamos tudo na carne. A verdade é essa. Nós precisamos voltar a buscar a Deus, irmão. Sabe? Buscar Deus esvaziar nós dos nossos sentimentos, nossas emoções, das nossas futilidades e nos encher dele. Ele nos encher, nos encher. Experimentarmos aquilo que Paulo fala em Efésios 3. Conhecer o amor de Cristo, a largura, a profundidade, o comprimento, a altura e a plenitude de Deus. E o amor de Cristo que ultrapassa toda a compreensão. Ao ponto de ser capaz de acreditar, de confiar em Deus, que Ele é capaz de fazer tudo ou muito mais abundantemente além daquilo que eu posso pedir. Fala alguém que é capaz, quem que tem uma fé dessa? Eu acredito que Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que eu posso pedir ou pensar. Viver essa experiência. Já estamos acabando. Vamos abrir Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30. É um verso que eu levo como lema também. Um pregador pregou essa mensagem, talvez alguns irmãos se lembrem disso, numa festividade, eu nunca mais esqueci dessa mensagem, eu levei ela para mim como lema. Provérbios capítulo 30, versículo 18. Diz assim, todo mundo achou? Provérbios capítulo 30, versículo 18. Há três coisas que me maravilham, e a quarta não a conheço. Três coisas me maravilham, mas a quarta não conheço. Vamos lá. Primeira coisa, as três primeiras coisas que maravilham ele. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, mas o quarto que ele não conhece é o caminho do homem com uma virgem. Três coisas me maravilham. O caminho do navio no meio do mar. Por quê? Você já viu algum navio se perder? Difícil, ainda mais hoje, com a tecnologia de hoje, satélite. Já viu? Só se o navio bater no iceberg, alguém jogar uma bomba. Mas assim, do contrário. E mesmo se não tiver satélite, ele seguia pelas estrelas, pela bússola. O caminho da águia no céu. Você já viu alguma águia, a águia parar assim e falar, nossa, onde é que eu estou? Onde que eu vou? Nunca vi. E a terceira, o caminho da cobra. Você viu uma cobra se perder no meio do mato? A cobra está perdida. Errei o caminho aqui. Mas e o caminho do homem como a mulher? Onde vai dar isso? Leve isso aqui como um lema para mim. Caminho do homem com a mulher, com a virgem. Caminho de uma mulher com o homem, né? Vice-versa. Irmão. Nós não podemos, irmão. Nós não podemos dar intimidade, sabe, para as pessoas. Não podemos, irmão. Não dá para entender. Como podem ter homens, sabe, ficar trocando mensagens, confidências, carinhos com uma mulher que não é minha. Ou vice-versa. Mulher trocar com outro homem. É claro, tem um monte de gente que manda mensagem para mim, eu troco mensagem, normal, né? Irmão Rude, minha carteirinha, irmão Rude, escuta, irmão Rude, isso, irmão Rude, normal. Eu respondo, falo, glória a Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, Deus te abençoe, normal. Mas agora, intimidade, os irmãos sabem o que eu falo, não preciso detalhar, intimidades,
pastores, obreiro, dirigente de congregação, o cara aí, sabe, entrar na vida particular do casal. O que a Bíblia fala em Cantares? Que a vida particular do casal é jardim fechado. É fechado, é fechado. É só os dois e Deus. Não tem que, sabe? Ai, ninguém aqui tem que dar de psicólogo e de conselheiro. Nós somos pregadores do evangelho. Conselheiro e psicólogo está lá no mundo. Se algum casal que é conselheiro e psicólogo, vai lá no mundo. O que nós podemos dar é um conselho segundo a palavra. E o dirigente acompanhado com a mulher dele, o obreiro acompanhado com a mulher dele, e o membro, e qualquer um que for dar conselho para algum casal que está com problema no seu casamento. Já estou falando rasgado mesmo, estou falando porque é para entender. Não tem que, sabe, o obreiro ir lá sozinho, lá conversar, falar de coisa íntima do casal. Não tem. Se Paulo fala aos Coríntios que as mulheres, se tem alguma dúvida acerca da palavra da pregação, que vai consultar seus maridos, não vai falar com o pastor, né? Quanto mais coisa da intimidade, né? Quanto mais coisa da intimidade. Perceba, não estou falando que as irmãs não vão falar com o pastor Jair. Pode falar, irmão, normal. Pode convidar ele com a irmã Terezinha para tomar café lá, né? Vai. Mas por que eu estou falando? Estou falando que tem uma chuva de obreiro caindo, né, irmão? Mas ninguém cai do nada. Ele já caiu na lábia, caiu no flerte, ele está entrando onde não é para entrar. Está entrando na vida particular, não tem que entrar na vida particular de ninguém. Uma vez, já teve mais de uma vez que chegou pessoas em mim e falou assim: então, irmão Rude, não foi daqui, mas já teve. Irmão Rude, aí começou a falar, não quero saber. Eu já falei bem assim, eu não quero saber disso. Por quê? Não, porque não é da minha conta isso aí. Vocês têm que orar, vocês dois. Uma vez chegou alguém em mim e começou a falar. Falei, não quero saber disso, não quero, não tem nada a ver com isso. Isso aí é você e sua mulher. Não tem nada a ver comigo. Comigo aqui é a Bíblia. Se você saber alguma coisa da Bíblia, eu falo para você. Mas agora, alguma coisa de ordem particular sua, vai orar, vai, né? Quer se aconselhar com alguém, então chama aí o pastor da sua igreja com a esposa dele e coisa muito íntima também. Não... Amém? Esse rapaz, não vemos nele nenhuma atitude de guerra nele, de resistência. Ele cai e ele vai. Como louco para o caminho das prisões, como boi que vai ao matador, como passarinho que caiu na armadilha e a flecha lhe atravessou o fígado. Assim tem acontecido com muitos. Mas hoje aqui nós ouvimos a palavra de Deus. E eu encerro, dando um testemunho sempre quando eu entro nesse tema, de um pregador, Agostinho de Hipona, no seu livro Confissões, que ele fala da sua vida e fala da sua conversão. Ele fala da sua conversão. Ele era um homem dado à imoralidade, aos jogos. E ele começa a sentir mal com aquilo, porque Deus começa a feri-lo. Ele mesmo fala que Deus começa a feri-lo. E então ele está num lugar com algumas pessoas conversando, e daqui a pouco ele fala que vem aquela flecha de Deus e fere ele. E fala para ele, você não pode continuar assim, com esses pecados. E aí ele fala no seu testemunho que ele sai correndo dali. E ele procura um jardim. Ele entra num bosque, procura um jardim, acha um jardim, senta debaixo de uma árvore. E aí ele dobra o seu joelho, ele põe a mão na cabeça e fala, Senhor, por que o Senhor não pode me livrar desses horríveis pecados? Por que não agora? Por que não hoje? Porque amanhã, e eu nunca consigo me livrar desses pecados. E naquela oração, ele ouve uma canção, ele ouve crianças cantando, mas ele está sozinho no meio do mato, num bosque, num jardim, e ele ouve crianças cantando. Como se estivesse cantando canções de brincadeira. Sabe essas canções de brincadeira que as crianças cantam? Ciranda, cirandinha. Ele ouve canções como canções de brincadeira. E nessa canção as crianças cantavam assim, as vozes. Em todo o bosque ele ouvia as vozes, cantavam assim.
pegue e leia, pegue e leia. Imagina a criança cantando, pegue e leia, pegue e leia. E ele levantou. E ele fala, no seu testemunho, ele fala, ele levantou e começou a procurar onde as crianças estavam brincando. E ele falou, não tem crianças brincando, eu estou sozinho aqui. Será que Deus quer? Ele pensa assim, será que Deus quer que eu pegue a Bíblia e leia o primeiro texto que eu abri? Ele sai correndo dali, naquele bosque. Com lágrimas nos olhos, sai correndo dali, ele chega no lugar, pega a Bíblia. E ele abre. Cai em Romanos capítulo 13. Verso de número 12 em diante. E ele lê. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glotonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Aí ele fala assim, quando ele fecha a Bíblia, ele fala que uma luz entra dentro do coração dele. E ele nunca mais foi o mesmo. Ele nunca mais. E ele foi liberto daqueles horríveis pecados e começou a ler as Escrituras, a amar as Escrituras e se tornou um pregador do Evangelho que influencia a vida de muitos até hoje. Amém? Vamos buscá-lo, irmão. Deus tem coisas maravilhosas para nós. Amém?